ser previsto em contrato escrito ou verbal. Verdadeiro? Agora eu quero ouvir a turma. Falsésima. Verbal nunca. Isso aí é questão... Gente, o que eu vou mostrar aqui é tudo questão do OAB, tá? Tudo questão que já caiu na prova. Vamos lá. Na hipótese da União não pagar os honorários de sucumbência, ou seja, a União perdeu, sucumbiu. A sociedade, de advogados, evidentemente, poderá exigir do cliente o adimplemento dessa obrigação. Brincadeira, né? Imagina o seguinte, qual é a relação da sucumbência? Parte derrotada paga para o advogado da parte vencedora. Aqui, gente, a parte derrotada não pagou, e eles estão querendo que o coitado do cliente que venceu pague... já pagou honorário e vai pagar a sucumbência também? OAB, tá de brincadeira, né? Vamos lá. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil entende que apenas os honorários contratuais são direitos do advogado. Precisa terminar de ler? Pelo amor de Deus, né? E a sucumbência fica como? Lembra? Temos direito a receber todos os honorários. Né? Parecia uma afirmação retardada, mas está aí, óbvio. Nos honorários sucumbenciais impostos por decisão judicial, estão incluídos os contratuais. Precisa terminar de ler? Está incluído o contratual, gente, honorário sucumbencial? Tudo questão de OAB, gente. Vamos lá. O recebimento de honorários de sucumbência exclui o pagamento dos honorários contratuais. Verdadeiro, gente? Ó, a questão da GV já aí, ó. Os honorários sucumbenciais dos contratados são naturalmente excludentes. Precisa terminar de ler? Os honorários sucumbenciais acrescidos dos contratuais podem superar o benefício econômico obtido pelo cliente. Os honorários de sucumbência podem, ao alvedrio... vai, tá de sacanagem, OAB, né? Arbítrio, né? Custava colocar o arbítrio, foi eu que pus ali, tá? Custava alvedrio. Das partes, sofrer descontos honorários pactuados contratualmente? Hein, gente? O honorário sucumbencial podem, ao alvedrio das partes, sofrer desconto dos honorários pactuados? Essa é pegadinha, viu, lindão? Pode superar o benefício, gente? Pode superar o benefício do cliente? Se não pode superar, alguém vai ter que resolver, nem que seja o juiz. Então, foi feito um contrato. A sucumbência vai fazer superar. Pode? Pode. Tá? Então, lembra que eu falei para vocês que mesmo a sucumbência poderia fazer isso? Mesmo a sucumbência poderia ser revista? Para que a gente possa delimitar nunca acima do proveito do cliente. Deu, gente? Alguma dúvida nesse aspecto aqui? Levanta a mão. Não? Vocês aí das unidades da IJUF, alguma dúvida? Levanta a mão. Não vi ninguém. Um abraço para vocês. Vamos lá. Sacaneei, né? Vamos lá. Os honorários devidos no processo judicial se resumem aos sucumbenciais. Preciso terminar? Hein, gente? Falso. Os honorários sucumbenciais têm natureza jurídica de alimentos. Tem? Tem. Essa era a pegadinha maior, pessoal. Por causa que a maioria absoluta da jurisprudência antes dizia que não. Então, tem. Já sabemos que tem. Os honorários de sucumbência fixados em sentença judicial transitada em julgado contra a União, acima do limite previsto na Constituição Federal, para crédito de valor pequeno valor, não podem ser executados por meio de precatório alimentar, já que são enquadráveis nesse conceito. Gente, deixa eu falar uma coisa antes de mais nada aqui. A OAB ama, idolatra, adora, vocês vão ver isso nas questões de sociedade, que nós vamos ver na próxima aula, ficar de enrolação na questão. Geralmente, gente, a questão é uma linhazinha, 2, 3 palavrinhas, você mata a questão. Ela vem com um troço enorme assim. Lembra aquela historinha do não sei quem pegou um vagão e entraram 15 pessoas, saíram 15, depois chegou não sei o que lá, entrou 70, entrou 16. Lembra aquelas piadinhas retardadas que chegava no final e perguntava como é teu nome? Um troço besta assim. OAB é igual. Tá? Os provas do OAB, olha, é igualzinho. Prova do Estatuto do OAB. É igual. Tá? Bobagem. Já que não são enquadráveis nesse conceito. O quê? Sucumbência não é enquadrada no conceito de verbo alimentar? Claro que é. Tudo o resto não interessa. Tá? Errado. Vocês entenderam, gente, essa questão aqui? Aí você fica preocupado lá, mas será que é precatório alimentar? Porque a transição foi transitada em julgado. Para com isso, pelo amor de Deus. Olha aqui, ó. Não, já que não são enquadráveis no conceito, conceito do quê? De verbo alimentar, tá de sacanagem o OAB, né? Só que o OAB faz isso aí. Coloca 1 milhão de situações ali para você ficar pensando à toa. A tabela de honorários advocatícios é fixada pelo Conselho Seccional. Isso aqui foi sacanagem. E tem validade em todo o território do respectivo estado da federação. Verdadeiro ou falso?
Pois é, já teve gente gritando falso. Sabe por quê? Porque eles embolam as palavras. Gente, veja, às vezes não tem como dificultar uma prova, e eles ficam embolando as coisas. Percebam, olha aqui, ó. A tabela de honorários advocatícios é fixada pelo Conselho Seccional, verdadeiro ou falso? Tá. Tem validade em todo o território, se fosse nacional ou da federação, estava certo? Errado, porque só tem validade no seu próprio estado, na sua seccional. Do respectivo estado da federação, ou seja, no próprio estado. Tá certo ou tá errada? Mas que embolaram para te sacanear, por isso teve gente gritando falso. Verdadeiro. Vocês entendem, gente, que o AB, ó, é só isso. A AB ama isso na prova do Estatuto do AB. É impressionante. Para ver nego errar. Os honorários advocatícios são tabelados nacionalmente. Me conta. Falso, né? Essa aí fazia parte de uma outra questão, por isso que eu coloquei só o comecinho, só para vocês darem uma olhada. Legal. Vamos lá, pessoal. Vamos partir para o nosso próximo item, próximo tópico. Vamos aprender a fixar os honorários de advocacia. Até aqui, nós aprendemos quais são os honorários, a classificação geral deles. Entendemos que nós temos uma tabela mínima fixada pela OAB da seccional, né, do local onde eu estou, eu aplico no local onde eu estou. Aprendi que eu não posso cobrar o honorário mínimo. Aprendi que a única exceção para eu cobrar honorário mínimo é aquela em que eu advogo por um colega que cometeu no exercício da advocacia uma ação ou omissão que acabou gerando dano para o meu cliente ou uma infração disciplinar. Que esta é a exceção, e a gente colocou aquele outra hipótese, que era, eu não posso cobrar abaixo da tabela, salvo por um motivo plenamente justificável. E aí a gente perguntou, tem honorário máximo? A gente chegou à conclusão que os honorários, não existe honorário máximo, mas eles têm que ser aplicados de forma módica. Legal. Agora nós vamos entender como é que faz para fixar esse honorário. Entre, né, que tem que ser sempre acima do mínimo, mas não precisa ficar no mínimo. Tá? Ele pode ser acima do mínimo. Pode e deve, né? Precisamos colocar acima do mínimo, né, gente? Senão a gente morre, né? Então vamos lá. Pessoal, nem olha para isso aqui ainda. Eu quero fazer umas perguntas retardadas para vocês primeiro. Tá? Para vocês verem como isso é fácil. Aí depois vão ver que fica fácil de responder. Vamos lá. Me conta uma coisa, amigo. Vou contratar o Isaías para ser advogado meu, ou vou contratar o Renedote. Qual que pode cobrar mais? Me ajudem, pelo amor de Deus. Vamos, falando comigo. Quero ouvir a turma. Quem? Nem assim, né? Não tem jeito. Né? O Renedote pode cobrar mais caro. Olha o renome do Renedote. Quem é esse coitado desse Isaías? Claro que não dá. Mané. Não vou pagar nada para esse desgraçado. Né? Então, ponto 1. Ponto 2. Me conta uma coisa. Se eu tiver que fazer uma ação aqui em Curitiba ou outra lá em Cacoal, me conta. Qual vai ser mais cara para o cliente? Claro, óbvio. Menos que eu moro em Cacoal, né? Mas eu moro em Curitiba. Vamos lá. Se eu tiver que trabalhar pra caramba ou se eu tiver que trabalhar muito pouco, qual cobra mais caro? Pouco tempo ou mais tempo de trabalho? É óbvio, né, gente? Vamos lá. Um coitadinho de um cliente, como é o meu caso, né? Ou o Silvio Santos. De quem você vai cobrar mais? É óbvio que é do Silvio Santos. Né? Valor da causa em 10 bilhões de reais e valor da causa em 30 centavos. Qual você vai cobrar mais? Gente, é óbvio isso. É óbvio esse troço. Tá? Vamos lá. O caso Isabela Nardoni ou o caso Isaías dando um tapa no cara na esquina? Isabela Nardoni. Gente, é óbvio. Agora vamos entender os critériozinhos dessa obviedade toda. O que interessa para fixação de honorário? O trabalho e o tempo que eu levo. Questões econômicas, como eu disse, questão a situação econômica do cliente, o valor da causa. Por exemplo, ó, aqui em Curitiba costuma-se praticar, hipoteticamente, 10 mil reais para uma ação de família, uma ação de alimentos. Tá? Costuma-se praticar 10. Vocês acham que isso deve ou não deve ser levado em consideração na hora de fixar? Deve, gente. Então, por exemplo, né? Outra coisa. Olha só, outra questão econômica importante. Eu, para poder pegar determinado cliente novo, eu vou perder um cliente habitual que eu já tenho. Posso ou não posso cobrar mais caro por esse motivo? Claro que posso. Vocês entenderam que são alguns aspectos, de certa forma, são óbvios. Então, vamos lá. Questões econômicas são importantes. A competência do advogado é importante. E a importância da causa. Para não esquecer mais, lembra dessa parada aí, ó. O Renê, para me humilhar. Né? Um operário, se é que dá para dizer que isso é um operário. O relógio, mencionando o tempo. A coitadinha da Isabela Nardoni, que está aqui nos ajudando na aula. E mais questões econômicas. Tá? Lembra do desenho que nunca mais a gente erra a questão dessa parada aí.
Tá bom? Isso é o que interessa para fixação de honorário, tá, gente? Na lei você vai ler 4.900 coisas lá. Dá uma lida, é o que interessa aí. Tá? Vamos para frente, gente. Vou deixar aí a Isabela, que vocês gostaram dela, né? Tá sorrindinho, tá bonitinho. Vamos lá. Pessoal, para fixação de honorário, eu tenho algumas situações que são excepcionais. A primeira, anota lá, cota litis. Cota litis. Cota litis. Sabe por que tem S no final de cota litis? Sabe por que tem S? Vou explicar por que surgiu essa palavra cota litis. Tem o S no final, pra você fazer assim, ó. Cifrão. Cota litis é grana, irmão. Cota litis é dinheiro, bufunfa. Não é percentual. É grana, é pecúnia. Pecúnia. Cota litis é pecúnia. É obrigatório que seja em pecúnia. Desgraçado, mas está falando como é que eu recebo a cota litis e não explicou o que é. Calma, eu já explico. O que interessa é saber quem é pecúnia, o resto dane-se. Mas vou explicar o que é cota litis. Cota litis é um dinheiro que você praticamente participa como sócio do cliente. Então você chega no cliente, o cliente vai te pagar, geralmente no final da ação, um valor específico depois do vencimento da ação. E se o cliente perder, você rodou, em princípio. Tá? Essa é a tal da cota litis. Ah, já sei o que é. É aquela história da gente definir um percentual nas ações trabalhistas. A gente define que vai ganhar 20% no final da causa. É? Por quê? Pecúnia. Eu apaguei o S aqui porque eu sou bobo. Mas tá aqui, ó. Pecúnia. Dinheiro. Não é 20% não, irmão. É 200 mil reais ao final da ação trabalhista. Sendo que o proveito do cliente vai ser de 100 mil. Pode? Nunca. Tá? Então, uma coisa que tem que ser observada na cota litis é isso, querido. Vamos lá, definimos a cota litis. No final do processo eu ganho 100 mil reais havendo vitória. Aí o valor da causa era de 1 milhão. Aí o juiz condena a outra parte ao pagamento de 100 mil. Tudo é do advogado, mais a sucumbência. Pode? Hein, gente? Pode maior proveito do advogado que do cliente? Dane-se a cota litis, cota latis, cota lutis. Dane-se o que for. Nunca, sob hipótese alguma, o proveito do advogado pode ser acima do cliente. Detalhe. A cota litis, é óbvio, é um honorário contratual. Vai ser somado com qual, amigão? Hein? Sucumbência. Isso aí. Vai ser somada com a sucumbência, a cota litis. Aí você me diz, mas só existe cota litis nessa história de jogar alguma coisa pro final? Não. Existe uma outra coisa que não cai na OAB em princípio. Mas só vou mencionar para você aqui. Que é a... Vou até colocar pequenininho para você nem enxergar aqui. Taxa de sucesso. O que é taxa de sucesso? Eu pago um honorário à vista e determino mais um percentual no momento do final da ação, na vitória. Então eu participo com o meu cliente. Mas percebam que eu paguei honorário, porque eu não posso cobrar menos que o quê? Que a tabela mínima. Beleza, pessoal? Então é diferente da taxa de sucesso. Cota litis eu não recebo nada no começo, em princípio, mas não vai cair isso. O que interessa para nós de cota litis é entender que ela é em pecúnia, dinheiro, isso aí mesmo. Até porque ela tá ali, ó, pra gente poder ver direitinho ela. Ó lá, ó o Szinho que bonitinho. Sempre em pecúnia, sempre em nota de 100 reais? Não, sempre em dinheiro, tá? Sempre em pecúnia. Tá bom, meus queridos? Vamos pra frente. Temos algumas limitações éticas quando a gente vai fixar os nossos honorários. Primeiro, vocês veem demais na prática, mas não pode. Fazer convênio com o Instituto BBB. Que saca, tá bravo, meu amor. Tá firme aí. Tá? Deixa eu ver. Você pode fazer convênio com o Instituto do BBB para conseguir desconto para aquele povo que está lá. Né? Fiz um convênio com a Associação dos Advogados para gerar desconto para advogados, não deu muito certo. Né? Com, sei lá, a Associação dos Policiais Civis. Aí, quando estiverem em causa, eu vou cobrar 20% a menos. Pode? Não, é captação de clientela. Não pode convênio. É captação de clientela.